Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Aparecida Interessa ao Brasil. Que alegria começar mais uma semana com a sua companhia e levando até você as principais notícias da nossa amada igreja. Então vamos juntos para mais uma semana de muita informação. E a igreja anunciou na manhã de hoje que terá 3 novos santos, um novo beato e um novo venerável. Os decretos foram autorizados pelo Papa Francisco e entre eles está o agora venerável José Antônio Maria Ibiapina. E claro, durante aqui a semana a gente vai trazer os desdobramentos e mais informações sobre essa nomeação. E por falar em nomeação, a Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou a decisão do Papa Francisco em nomear nesta segunda-feira Dom Vartan Valdir da Congregação dos Salesianos de Dom Bosco como administrador apostólico e administrador apostólico da Cevaga e a mando da Santa Sé da Eparquia de São Gregório de Nareque, da Eparquia em Buenos Aires e para os fiéis, o rito armênio residentes na América Latina e no México. E aqui no Brasil a gente fica feliz com todas essas nomeações para a nossa igreja. E agora, mudando de assunto, para trazer as notícias aqui do Santuário Nacional, o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida acolheu neste fim de semana a 53ª Romaria dos Vicentinos, que recebeu cerca de 40 mil participantes. Vamos acompanhar. As arquibancadas do centro de eventos estavam tomadas por vicentinos de vários estados, cerca de 40 mil participantes. O Brasil é o país com mais membros, aproximadamente 100 mil. São 53 anos de peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida. E em 2025, os participantes celebram o tema Ser Vicentino, vieste me ver ou vieste me visitar, resgatando principalmente a essência de ser vicentino. O tema deste ano vem falando sobre ser vicentino, vieste me ver ou vieste me visitar. Por quê? Porque tem uma diferença muito grande entre ver e visitar. Você ir à casa do pobre, chegar e entregar uma cesta básica, você está indo ver. Quando você vai visitar, conhecer a situação daquela família, tirar ela daquela situação de vulnerabilidade, você vai visitar. Então aí você promove aquela família, ela sai daquela situação e ela passa a ser vicentina, a ajudar outras pessoas. E isso é muito importante para nós. Para os vicentinos, este é um ano jubilar, em que celebram 400 anos da Congregação da Missão, fundada por São Vicente de Paulo. São vários motivos para repor a fé aqui. É muito importante para a gente interagir com os vicentinos do Brasil inteiro. E esse ano foi muito importante porque a gente aproveita para fazer aí um network com o pessoal e está avaliando também a nossa atuação nas nossas conferências, nas nossas bases. Foi muito bom, a Via Sacra, o Caminho do Rosário. E é muito importante manter a amizade e a fraternidade entre os vicentinos. Foi excelente. Apesar da gente vir todo ano, cada ano é uma experiência diferente, são amigos diferentes, participantes diferentes. E a gente sai daqui muito animado, muito empolgado, para continuar a nossa missão, que é servir aos pobres. A Romaria esse ano superou as nossas expectativas, pois nós estamos aqui desde a sexta-feira com várias atividades e todas as atividades com uma participação numerosa. E o mais do que isso, as pessoas de fato participando desse momento de fé, de oração e de agradecimento. Os vicentinos brasileiros mensalmente distribuem aproximadamente 3 toneladas de alimentos e itens de primeira necessidade. Mais de 200 mil famílias em vulnerabilidade social são atendidas. E a gente vê aí e entende a importância do trabalho dos vicentinos nas paróquias. E sabe quem também faz a diferença? Você da família dos devotos, que há 25 anos evangeliza e transforma vidas. E você também pode fazer parte dessa grande rede de evangelização. É só ligar no 0300 210 1210 ou ainda apontar a câmera do seu celular para este QR Code que aparece aí na sua tela. E a gente continua trazendo as notícias do fim de semana aqui na Casa da Mãe Aparecida, que também acolheu o 12º retiro da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Vamos ver os detalhes na reportagem de Eduardo Góes.
Uma missa celebrada ao meio-dia deste domingo encerrou o retiro para dirigentes cristãos de empresas. O arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, presidiu a celebração que recebeu cerca de 90 empresários participantes. Reunir em Aparecida empresários de todo o Brasil com um objetivo bem claro: aplicar a doutrina social da Igreja nas empresas, com um propósito cada vez mais forte de praticar a caridade. Tivemos a oportunidade de falar para um grande número de empresários sobre a necessidade, primeiro, de conversão, porque todos nós precisamos, depois de uma participação ainda mais ativa, mais bela no seio da igreja e, finalmente, daquilo que eles podem fazer pela transformação do mundo. Afinal de contas, eles conseguem trabalhos para um número muito grande de pessoas, mas principalmente para que eles possam cada vez mais olhar para os invisíveis da sociedade pelo trabalho caritativo que podem fazer. Boa parte dos que aqui vieram já fazem esse trabalho, mas nós queremos envolver ainda mais o mundo empresarial para que eles possam participar da transformação integral da sociedade e, naturalmente, de tudo aquilo que a igreja deseja do trabalho deles. O retiro é realizado todos os anos em Aparecida e tem surpreendido pela grande adesão de participantes, que aumenta a cada ano. Viemos aqui, principalmente nesse ano do Jubileu da Esperança, trazer para o meio empresarial, para as lideranças, um sinal de esperança. Que o mundo realmente, nesse momento tão conturbado e tão polarizado, possa encontrar na ADCE um espaço de reflexão. E foi isso que nós viemos fazer aqui no retiro, pregado por Dom Gregório Paixão, que é arcebispo de Fortaleza. Refletimos sobre Jonas, né? Então foi um mergulho interno, né? Não foi dentro da baleia nem do peixe, mas foi um mergulho interno dentro de cada um de nós para refletirmos como podemos ser luz dentro das empresas, trazendo empresas mais humanizadas, sustentáveis e sempre apoiados pelo ensinamento social da igreja. A ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, foi fundada na Europa em 1931. Estamos chegando já quase no nosso primeiro centenário de existência e aqui no Brasil chegou justamente por empresários paulistas em 1961. Então é uma entidade que reúne empresários, empreendedores, executivos, gerentes, diretores, acionistas, donos de pequenos, médios, grandes negócios que querem contribuir para a sociedade, além de produzir bons produtos, bons serviços para a comunidade, querem também contribuir para toda a questão social, ambiental da sociedade. Como é bom conhecer as romarias e os eventos que acontecem aqui na Casa da Mãe Aparecida. Mas eu também quero saber os acontecimentos aí da sua diocese e paróquia, que podem virar notícia aqui na TV Aparecida. E é só enviar sua sugestão para o nosso e-mail, aparecidainteressa@tvaparecida.com.br e participar com a gente. E olha, do Santuário Nacional, agora nós vamos para o Nordeste do país, conhecer Dom Francisco, também conhecido como Profeta do Sertão. E quem traz essa história para a gente é o repórter Eduardo Góes. Dom Francisco Astrégésilo, falecido em 2006, é lembrado até hoje como o Profeta do Sertão. Seu legado foi uma vida de dedicação à Diocese de Afogados de Ingazeira, no sertão pernambucano, ajudando a população a ser protagonista de conquistas sociais. Certamente o seu amor à igreja, o amor ao evangelho, a presença de Jesus na Eucaristia, um grande catequista na região, e por essa intimidade com Deus, ele também tinha um olhar muito atencioso, misericordioso para com as pessoas, de modo particular aquelas que sofriam pelas questões da seca, né? Da carência alimentar, do desemprego nessa região. Era um homem muito sensível, um homem que procurava, de fato, a meu ver, seguir Jesus Cristo na intimidade com o Pai e na intimidade com o povo a que a igreja confiou. A Catedral do Bom Jesus dos Remédios, em Afogados de Ingazeira, é assim, bonita, imponente no meio da cidade. De estilo neogótico, encanta por sua beleza e história. Era aqui que Dom Francisco celebrava e acolhia os fiéis. Ele dizia que aqui era a casa dele, aqui era o lugar onde ele se sentia bem.
Então, ele foi ordenado bispo, ainda novo, com 38 anos. Né? Foi um bispo conciliar, participou do Concílio Vaticano II e foi, digamos assim, o grande referencial da igreja aqui no sertão do Pajeú. Durante essas 4 décadas, ele conseguiu, na verdade, fazer com que o seu legado permanecesse. Muito sobre a vida, Dona Apolônia aprendeu com os ensinamentos de Dom Francisco, que foi pastor e também amigo dela. Sempre que eu precisava de uma orientação, estava vendo de alguma coisa, eu ia conversar com ele e saía plenamente feliz. Ele tinha o dom de acolher e o dom de orientar. Dom Francisco era um comunicador, ensinava de maneira didática e simples sobre fé e direitos. E também foi aqui nos estúdios da Rádio Pajeú que Dom Francisco, pelo seu programa de rádio A Nossa Palavra, que através dos microfones ele ensinou a esse povo de toda a região a lutar pelos seus direitos e a perceber o seu valor. A Rádio Pajeú permanece no ar até hoje, com a mesma missão e propósito de informar para construir uma comunidade mais atenta. Na cidade também existe um museu que ajuda a contar a história por meio de equipamentos antigos e fotos. E tem gente que considera o bispo como um professor. Não muito distante dali, seu Brás recorda com alegria um tempo que não volta, mas que deixa saudade no coração. E Dom Francisco me ajudou a descobrir uma coisa que eu não sabia. Amar uns aos outros como eu fiz amigo. Ele deu uma Bíblia a cada um da gente e a gente lia aquela Bíblia e com a função de divulgar quem é Jesus. Como é bonito, né? Conhecer as inúmeras devoções espalhadas pelo Brasil. O programa Aparecida Interessa ao Brasil fica por aqui, mas antes quero te deixar 2 convites para você acompanhar em seguida a Santa Missa direto da Basílica Histórica e lembrar você que o livrinho Deus Conosco deste mês de abril, que começa amanhã, já está disponível na Editora Santuário, então aproveite para adquirir o seu. A gente volta amanhã com as bênçãos da Mãe Aparecida. Até mais!